Uma notícia sacudiria os alicerces da televisão latina. Maria Antonieta de Las Nieves, a eterna Chilindrina, havia falecido em um trágico acidente. A manchete correu, como fogo em capim seco pelas redes sociais, portais de notícia, rádios e TVs. Mas a pergunta que todos começaram a fazer era: foi realmente um acidente? Ou há algo mais por trás dessa morte inesperada? Para muitos, foi um choque emocional profundo. A personagem de La Chilindrina não era apenas uma menina travessa do programa Chaves. Ela era a memória viva de gerações inteiras. Crianças, adultos e até idosos cresceram com sua risada marcante, seus gritos, suas travessuras e seus eternos pipipipipi nos momentos de choro. E agora, ela havia partido. Mas será mesmo? A primeira versão oficial informava que Maria Antonieta de Las Nieves havia sofrido um grave acidente de carro ao retornar de uma pequena apresentação particular no interior de Jalisco. Seu veículo, segundo disseram, teria derrapado na estrada molhada e colidido com violência contra um caminhão. O impacto foi fatal. No entanto, algumas inconsistências começaram a surgir nas horas seguintes. Nenhuma imagem do local do acidente foi divulgada. Nenhum repórter teve acesso à cena. A família não se pronunciou imediatamente. E o mais intrigante, alguns vizinhos próximos juraram ter visto Maria Antonieta entrando em casa poucas horas depois da suposta tragédia. Por que tudo era tão confuso? Estaríamos diante de um encobrimento? Nos últimos meses, Maria Antonieta de Las Nieves havia diminuído drasticamente suas aparições públicas. Boatos indicavam que sua saúde estava debilitada, que ela sofria de uma doença silenciosa e degenerativa. No entanto, ela desmentia publicamente em entrevistas esporádicas, afirmando estar mais viva do que nunca. Mas havia algo no olhar dela que muitos não perceberam. Atrás do sorriso largo e das palavras animadas, havia um certo cansaço, um pesar silencioso. Fontes próximas relataram que ela havia se tornado mais introspectiva, evitava falar do futuro e estava escrevendo algo misterioso que chamava de meu desfecho. Alguns internautas começaram a resgatar trechos de entrevistas antigas, onde La Chilindrina fazia declarações enigmáticas. Em uma delas, transmitida em 2023 por um canal argentino, ela disse: "Às vezes eu penso que quando for minha hora, ninguém vai saber. Eu vou desaparecer, como desaparecem uns palhaços quando termina o circo." Essas palavras tomaram novo sentido, após uns rumores de sua morte. Seria isso um aviso velado de que ela mesma planejava sua retirada do mundo público? Alguns acreditam que ela possa ter forjado o próprio falecimento, para viver uns últimos dias em paz, longe da pressão da fama, das redes sociais e da curiosidade midiática. Outro elemento que incendiou ainda mais uns rumores foi o silêncio sepulcral de Roberto Gómez Fernandes, filho do criador de Chaves, o eterno Roberto Gómez Bolanos. Fernandes, sempre muito vocal sobre os atores do elenco original, não emitiu sequer uma nota pública de pesar. Fontes próximas à Televisa indicaram que ele havia sido informado da situação dias antes da suposta tragédia, e que não estava surpreso. Teria ele sido cúmplice de um plano arquitetado por La Chilindrina para escapar do mundo? Ou será que o silêncio indica algo muito mais profundo? Talvez um embate entre segredos do passado, traições antigas e mágoas jamais curadas. Uma senhora que vive próxima ao suposto local do acidente fez um depoimento impactante à rádio local. "Não ouvi barulho de colisão nenhum. Só vi movimentação de viaturas algumas horas depois. Parecia uma encenação. E depois, tudo foi lacrado. Nunca vi algo assim." Outro jovem, que afirma trabalhar com equipes de emergência, revelou que não houve nenhum chamado para resgate naquela área, durante a noite mencionada. Estaríamos, então, diante de uma farsa monumental. Mas com qual objetivo? A retirada planejada, La Chilindrina sabia que o fim estava próximo, e não queria ser motivo de pena ou espetáculo. Teria ela planejado desaparecer em segredo, com a ajuda da família? Pressões e chantagens. Alguns rumores antigos apontavam que ela era pressionada por contratos antigos e possíveis biografias não autorizadas que revelariam segredos de bastidores envolvendo o elenco de Chaves. Teria sido silenciada. Espiritualidade e reclusão. Maria Antonieta havia mencionado em alguns eventos seu interesse por práticas espirituais, inclusive ayahuasca e retiros silenciosos. Estaria ela isolada em alguma comunidade espiritual? Morte real, mas encoberta. Existe também a possibilidade de que a morte tenha sido real, mas envolvida em circunstâncias que a família preferiu ocultar, talvez por respeito, talvez por vergonha.
Um suposto assistente da atriz revelou, de forma anônima, que ela vinha escrevendo há anos um diário pessoal, contendo revelações bombásticas, sobre bastidores da televisão mexicana, brigas internas no elenco, e, até um caso de amor secreto com um ator muito próximo a Roberto Bolanos. Esse diário, ainda não veio à tona. Mas circulam prints falsos, imagens manipuladas e trechos duvidosos nas redes. Verdade ou lenda? Se for real, porque ele ainda não foi publicado? Estaria sendo negociado ou censurado? Milhões de fãs ainda não sabem o que pensar. Muitos recusam-se a acreditar que ela realmente se foi. Nas redes sociais, milhares de mensagens dizem ela está viva, isso é um plano, La Chilindrina não morreu. Enquanto isso, a imprensa se divide entre respeitar o silêncio e explorar a tragédia. Mas o que realmente está por vir ainda pode chocar o mundo. Uma das maiores polêmicas surgiu quando um perfil verificado postou, 24 horas após a notícia da morte, a seguinte frase: "Nunca acredite em tudo que lê. O silêncio também pode ser uma forma de liberdade." Maranhão. As iniciais coincidem. O horário da postagem é misterioso. A conta foi desativada poucos minutos depois. Seria um recado da própria Maria Antonieta. A verdade completa ainda está longe de ser revelada. Muitos acreditam que, nas próximas semanas, novas informações virão à tona. Imagens, áudios, depoimentos de familiares e, quem sabe, a própria reaparição de La Chilindrina. Continua vendo este vídeo para seguir desvendando uns segredos ocultos que você não sabia e se inscreva para não perder nada. Prepare-se. O que vem a seguir pode mudar tudo o que você acreditava sobre La Chilindrina. Quando uma estrela, como Maria Antonieta de Las Nieves, parte seja por tragédia real, ou sumiço misterioso, o mundo não apenas lamenta, ele começa a investigar. E quanto mais se escava, mais perguntas aparecem, mais peças se juntam e mais verdades desconcertantes se insinuam por entre os bastidores de uma história que parecia inocente, mas que escondia jogos de poder, inveja e até amores proibidos. Desde o início, muitos fãs acreditavam que Chespirito e La Chilindrina tinham uma amizade inquebrantável. Mas quem realmente acompanhava os bastidores sabia que a relação entre Maria Antonieta e Roberto Gomes Bolanos nunca foi simples. Ela foi uma das poucas atrizes do elenco que brigou judicialmente pelo direito de usar seu personagem. Quando Bolanos registrou legalmente os nomes de todos os personagens do programa, Maria Antonieta se recusou a aceitar que La Chilindrina não fosse dela. E venceu. Depois de uma longa batalha nos tribunais, ela ganhou os direitos sobre a personagem, algo que irritou profundamente Bolanos. Os dois passaram anos sem se falar. Esse silêncio foi quebrado poucas vezes, e sempre com um ar de tensão. Mas por que ela lutou tanto? Seria apenas por justiça? Ou havia algo mais profundo? Talvez um desejo de se libertar da sombra de um homem que, embora gênio, também foi controlador e centralizador. Fontes próximas a Maria Antonieta afirmam que, em seu diário, aquele mesmo que está envolto em mistério, existiriam relatos de um romance secreto que viveu durante as gravações de Chaves. E o mais explosivo, não foi com Carlos Villagrán, como muitos imaginam. Boatos indicam que ela viveu um envolvimento silencioso com Rubén Aguirre, o professor Girafales. O relacionamento teria durado pouco tempo, mas foi intenso e marcado por culpa, especialmente porque Rubén era casado. Esse amor nunca veio à tona por medo da destruição da imagem pública de ambos. No entanto, Maria Antonieta teria confessado esse episódio em páginas privadas, com detalhes de cartas trocadas, encontros em hotéis escondidos durante turnês e jantares secretos nos camarins. Mas se isso realmente aconteceu, seria esse um dos motivos para o isolamento dela nos últimos anos? Outra peça fundamental dessa intriga é o relacionamento tempestuoso entre Maria Antonieta e Florinda Meza. Embora em cena fossem colegas e respeitosas, nos bastidores a realidade era uma guerra fria constante. Florinda Meza, além de atriz, era a companheira inseparável de Roberto Bolanos. Isso dava a ela poder total sobre decisões do programa, inclusive de cortes de cenas, roteiros e salários. Maria Antonieta relatava com frequência que Florinda agia com ciúmes e rivalidade, tentando reduzir sua participação e brilho na série. Em certa ocasião, em uma turnê no Chile, Florinda teria exigido que La Chilindrina não subisse ao palco em um dos números principais, alegando que o público estava mais interessado em Dona Florinda. A briga foi tão intensa que Maria Antonieta ameaçou abandonar o espetáculo. Só não o fez por respeito ao público.
E após a morte de Polanos, quando todos se pronunciaram com pesar, Maria Antonieta foi fria, contida e quase silenciosa. Estaria ela ainda magoada por décadas de rivalidade? Com Carlos Villagrán, o Kiko, a história é ainda mais nebulosa. No início dos anos 80, circularam muitos rumores de que os dois viveram um breve romance. Em algumas entrevistas, Maria Antonieta deu a entender que havia uma química entre eles. Carlos, por sua vez, sempre desviou do assunto. Porém, há registros fotográficos raros dos dois em encontros fora do setembro de filmagens, abraçados em situações pessoais, longe das câmeras. Esse possível relacionamento terminou abruptamente, quando Villagrán também brigou com Bolanos e deixou o programa. Maria teria se sentido abandonada, e desde então, os dois só se encontravam em eventos obrigatórios. Mas o mistério aumentou quando, em uma convenção nos anos 2000, Villagrán teria tentado reaproximar-se de La Chilindrina, mas ela recusou veementemente. O motivo? Teria descoberto que Carlos falava mal dela para emissoras, dizendo que ela se fazia de vítima, para ganhar atenção. Apesar do carisma da personagem, Maria Antonieta de Las Nieves carregava uma solidão profunda na vida pessoal. Perdeu o marido em 2019, com quem foi casada por mais de 45 anos. A dor dessa perda a transformou. Deixou de conceder entrevistas, afastou-se dos amigos e passou a viver entre o México e o Peru, onde dizia encontrar paz espiritual. Fontes próximas revelam que ela tinha poucos contatos reais, e que inclusive preparava seu testamento e o destino de sua obra. Também estaria preparando um documentário chamado La Nina que nunca cresceu, onde contaria tudo, sem filtros. Mas esse projeto foi cancelado misteriosamente. Nenhuma produtora assumiu os direitos. Os arquivos estão desaparecidos. Estaria alguém impedindo que a verdade fosse contada? Dos atores originais de Chaves, poucos ainda estão vivos. Mas algo curioso é que nenhum deles se pronunciou fortemente sobre a morte de Maria Antonieta. Nem mensagens emocionadas, nem grandes homenagens. É como se houvesse um acordo silencioso para não tocar no assunto. Alguns acreditam que todos eles compartilham segredos comprometedores do passado, e que o desaparecimento de La Chilindrina pode ser apenas o início de algo maior, talvez a revelação de um pacto de bastidores, de escândalos enterrados. Poucas horas após uns primeiros boatos de falecimento, surgiu uma imagem de uma carta escrita à mão, supostamente assinada por Maria Antonieta. Nela, dizia: "Não me procurem. Apenas lembre-se de mim rindo. Porque foi assim que eu vivi. Não quero homenagens, nem flores. Quero silêncio." Mas a autenticidade da carta nunca foi confirmada. Alguns especialistas em caligrafia dizem que sim, é verdadeira. Outros, que é apenas uma montagem digital. A família não comentou. Nos bastidores da Televisa, comenta-se que algo grande será divulgado nas próximas semanas. Um documentário, uma carta a testamento, ou até mesmo uma reaparição inesperada. Ninguém confirma nada. Mas todos sentem que a história de La Chilindrina está longe de terminar. Seria essa a última travessura da menina de Maria Chiquinha? Forjar a própria morte, desaparecer, sem deixar rastros e manter o mundo em suspense? Ou será que estamos diante de um drama real, trágico e profundamente solitário? Continua vendo este, para seguir desvendando uns segredos ocultos que você não sabia e, se inscreva para não perder o próximo capítulo. O que vem a seguir pode abalar tudo. Essas palavras, atribuídas a Maria Antonieta de Las Nieves em uma suposta carta de despedida, ecoaram, como um trovão silencioso nas mentes dos que a acompanharam durante décadas. Mas o que há por trás dessas linhas? Seria uma frase simbólica? Uma confissão final? Ou o sinal de um ritual muito mais profundo, talvez até místico ou espiritual, para encerrar um ciclo de dor e recomeçar em outra vida? Nesta parte da história, vamos além do que os olhos veem. Desenterramos mensagens codificadas, investigações em fóruns obscuros da internet, relatos de pessoas que juram tê-la visto viva após a data do suposto falecimento, e até ligações com práticas espirituais secretas que Maria Antonieta estudava. Em 2017, Maria Antonieta tomou uma decisão que poucos compreenderam. Viajou ao Peru, não para uma turnê ou compromisso profissional, mas para um retiro espiritual em uma aldeia isolada nos Andes. Lá, segundo fontes locais, ela se submeteu a rituais com ayahuasca, participou de sessões de meditação intensiva e viveu quase um mês em total. A vida é muito mais do que o que vemos na televisão. Às vezes, temos que morrer por dentro para poder viver de verdade.
Segundo registros, obtidos por um jornalista investigativo mexicano, Maria Antonieta teria mantido contato com um grupo espiritual conhecido como Los Caminantes del Silêncio, que pregava o desapego total da fama, do corpo físico, e, até mesmo da identidade, como forma de alcançar a iluminação. Seria essa jornada o início de um plano maior para desaparecer e renascer? Curiosamente, a data do suposto falecimento, dia 14 de abril de 2025, tem um forte simbolismo numerológico. Somando uns dígitos 1 mais, 4 mais 0 mais 4 mais 2 mais 0 mais 2 mais 5, o resultado, E18, que por sua vez, se reduz a 9 1 mais 8. O número 9, nas tradições espirituais, representa a preparação para uma nova existência. Maria Antonieta era conhecida por seu fascínio com os números e o oculto. Em entrevistas antigas, dizia que os números falam mais do que as palavras. Teria escolhido propositalmente essa data para encerrar sua presença pública. Mais ainda, em seu último post oficial na rede X, antigo Twitter, feito exatamente 9 dias antes de 14 de abril, ela escreveu uma frase enigmática que agora parece carregar um significado profundo, talvez até uma despedida velada para quem soubesse decifrar os sinais. Ex-mensagens, escondidas nas redes secretas. Nos dias seguintes à notícia da morte, um grupo de fãs começou a investigar o caso em comunidades do Reddit e fóruns do Telegram. O que descobriram foi surpreendente. Um perfil anônimo chamado @chiliperdida começou a publicar mensagens cifradas, sempre entre 2 horas e 3 horas da manhã. A primeira dizia: "O circo acabou, mas uns palhaços continuam na plateia." Mas foi na terceira mensagem que a teoria do desaparecimento ganhou força. "Não estou morta. Apenas deixei de ser o que esperavam que eu fosse." O IP da conta vinha de uma região remota do Peru. Coincidência? Ou Maria Antonieta estava realmente viva, se comunicando com seus fãs por vias codificadas? A conta desapareceu poucos dias depois, sem deixar rastros. Mas uns prints foram salvos, e desde então os conspiradores continuam caçando pistas. Outro aspecto intrigante foi o comportamento da grande mídia diante da notícia. Ao contrário de outras perdas no meio artístico, não houve cobertura intensa, homenagens em horário nobre ou especiais biográficos nas maiores emissoras. Revistas como TV Novelas e People em espanhol limitaram-se a publicar notas curtas, quase como se estivessem sendo obrigadas a não tocar muito no assunto. Isso gerou suspeitas de que havia uma ordem de cima para abafar a história. Mas por quê? O que poderia estar sendo escondido? Segundo fontes internas, há rumores de que existem gravações inéditas de Maria Antonieta, contando segredos sobre uns bastidores de chaves que nunca deveriam ver a luz do dia. Esses arquivos estariam guardados sob segredo jurídico, e sua liberação causaria um impacto tremendo na imagem de grandes nomes da televisão latino-americana. Seria esse o verdadeiro motivo do silêncio da mídia? Entre todas as teorias, uma das mais ousadas vem ganhando força. Maria Antonieta teria encenado sua própria morte para se libertar da fama e viver como uma pessoa comum. O suposto corpo foi cremado rapidamente, sem autorização de fãs ou imprensa. A certidão de óbito ainda não foi publicada oficialmente nos cartórios públicos. O desaparecimento das redes sociais aconteceu de forma sincronizada, com perfis deletados e backups apagados. Além disso, uma mulher muito parecida com ela foi vista em Puno, no Peru, dias após o anúncio da morte, caminhando com roupas simples, usando um lenço na cabeça e óculos escuros. Foi abordada por um turista brasileiro que, ao chamá-la de Chilindrina, ela apenas sorriu e disse: "Morta ou viva, escondida, ou, entre as estrelas, Maria Antonieta de las Nieves já é eterna." Sua personagem marcou gerações, mas seu mistério está ultrapassando as barreiras do tempo. Seu desaparecimento se tornou um símbolo da busca por liberdade, da dor do estrelato e do preço que se paga por ser famoso desde a infância. Talvez La Chilindrina tenha nos deixado uma última lição, a de que a verdadeira vida começa quando deixamos de representar papéis e passamos a ser quem realmente somos. Poucas figuras do mundo do entretenimento latino-americano conseguiram gravar seus nomes na memória coletiva de várias gerações como Maria Antonieta de las Nieves. Ainda que o grande público a conheça, quase exclusivamente como La Chilindrina, a menina travessa e de óculos redondos que fez história no programa Eu Chavo de 8, há muito mais por trás do sorriso sapeca e da voz estridente. Nesta narrativa detalhada, vamos mergulhar profundamente na vida pessoal, na biografia e na carreira dessa mulher extraordinária, que com seu talento, resiliência e carisma inconfundível, venceu desafios, enfrentou perdas e deixou um legado imortal.
Maria Antonieta Gomes Rodrigues, mais conhecida como Maria Antonieta de Las Nieves, nasceu em 22 de dezembro de 1950, na cidade do México, no seio de uma família modesta, com raízes tradicionais e valores enraizados na fé católica, no trabalho e na humildade. Desde pequena, Maria Antonieta demonstrava uma sensibilidade especial para a arte. Sua voz suave, embora peculiar, já encantava parentes e vizinhos, e sua expressividade chamava a atenção desde os primeiros anos de escola. Era comum vê-la representando pequenas peças nas festas escolares, improvisando personagens diante dos espelhos de casa e sonhando com o que parecia impossível para uma menina de origem simples, a fama. Contudo, o destino tinha planos diferentes para ela. Seu pai, Daniel Gomes, era um homem disciplinado, de poucas palavras, mas extremamente dedicado à família. Já sua mãe, Rosario Rodrigues, tinha o espírito caloroso e incentivava a filha a não desistir de seus sonhos. A convivência familiar era marcada por altos e baixos financeiros, como era típico nas décadas de 1950 e 1960 no México, e isso fez com que Maria Antonieta aprendesse desde cedo o valor da luta diária. Aos 7 anos de idade, ela teve seu primeiro contato com o mundo da dublagem, um universo pouco conhecido, mas extremamente vital para a televisão mexicana da época. Com uma voz única e um dom especial, para imitar diferentes entonações, ela começou a emprestar sua voz a personagens infantis e até adultos em animações estrangeiras que chegavam ao país. Foi nesse ambiente que Maria Antonieta aprendeu, ainda menina, a interpretar emoções com a voz, a controlar sua dicção, e, sobretudo, a compreender a importância de dar alma a um personagem. Foi nesse mundo de microfones e estúdios que ela conheceu muitos dos profissionais que a acompanhariam ao longo da vida. A dublagem não era apenas um trabalho, era sua escola. Ela dava voz a personagens como a garota da série Os Flintstones, e mais tarde, se tornaria a voz oficial de muitas protagonistas juvenis em filmes e séries internacionais. Com isso, Maria Antonieta construiu uma reputação sólida, embora seu rosto ainda fosse desconhecido do grande público. Sua grande virada veio quando, já adolescente, decidiu tentar a sorte como atriz de televisão. Era uma época em que as produções mexicanas começavam a ganhar força, especialmente as novelas e os programas humorísticos. Foi durante testes para um novo projeto de comédia que ela chamou a atenção de Roberto Gomes Bolanos, o lendário Chespirito. Com sua aparência jovem e pequena estatura, Maria Antonieta tinha a vantagem de parecer muito mais jovem do que realmente era, uma característica que logo se tornaria fundamental para o papel que mudaria sua vida para sempre, La Chilindrina. Estreando oficialmente no programa El Chavo de Oito, Maria Antonieta se transformou em um fenômeno cultural. A personagem da menina esperta, chorona e desobediente caiu no gosto popular de maneira instantânea. Mas poucos sabiam que aquela pequena menina de tranças e sardas era interpretada por uma mulher adulta que, por trás das câmeras, lidava com pressões, inseguranças e responsabilidades familiares. Maria Antonieta deu tudo de si à personagem, criando maneirismos, gírias e, até mesmo o icônico "Fi" que La Chilindrina gritava ao ser contrariada. Sua dedicação era total. A fama, contudo, não veio sem consequências. Ao longo dos anos 70 e 80, enquanto El Chavo de Oito se consolidava como um dos maiores sucessos da televisão latino-americana, Maria Antonieta viu sua vida pessoal entrar em uma espiral de mudanças. O casamento, com Gabriel Fernandes, um talentoso locutor de rádio, trouxe-lhe estabilidade e amor, mas também exigiu dela um equilíbrio complexo entre a vida profissional e a maternidade. Juntos, tiveram 2 filhos, aos quais Maria Antonieta sempre dedicou atenção irrestrita, mesmo nos dias mais atribulados de gravações e turnês internacionais. Durante esse período, ela começou a sentir o peso da identificação excessiva com La Chilindrina. Era como se o público não a visse como Maria Antonieta, mas apenas como a menina de sardas. Isso lhe causou um conflito interno profundo. Em entrevistas posteriores, ela admitiu que, por vezes, sentia como se sua verdadeira identidade estivesse desaparecendo. As pessoas a chamavam de Chilindrina nas ruas, ignorando completamente sua trajetória como atriz, dubladora e mulher. Ainda assim, Maria Antonieta não permitiu que isso a derrubasse. Com coragem, ela começou a explorar outros caminhos artísticos, incluindo a escrita. Em 2015, lançou sua autobiografia intitulada Había una vez una niña en una vecindad, La verdadera historia de La Chilindrina, onde revelou segredos de bastidores, momentos de dor, mas também alegrias inesquecíveis, ao lado de colegas como Ramón Valdés, Carlos Villagrán e, claro, Chespirito.
O livro foi um sucesso imediato e lhe devolveu parte da visibilidade como autora e mulher de opinião. Mas nem tudo foram flores. A relação com Roberto Gomes Bolanos, o criador da série, deteriorou-se ao longo dos anos devido a conflitos legais pelos direitos da personagem Chilindrina. Em um dos capítulos mais dolorosos de sua vida, Maria Antonietta enfrentou uma longa batalha judicial para manter os direitos de uso de sua personagem, algo que, para ela, não era apenas uma questão legal, mas também emocional. Chilindrina era sua criação, sua alma artística, e ver-se impedida de usá-la em espetáculos ou merchandising foi devastador. Contudo, após anos de disputas, ela conseguiu vencer judicialmente, e com isso, continuar a dar vida à personagem em espetáculos teatrais e participações especiais. Mesmo com a idade avançando, Maria Antonietta nunca se aposentou verdadeiramente. Continuou se apresentando em diversos países da América Latina, sempre com casas cheias e comoventes demonstrações de carinho por parte dos fãs. Em cada aparição, ela reafirmava sua conexão inquebrável com o público. Ainda que o tempo marcasse seu rosto, a energia de Chilindrina permanecia intacta. Seu figurino, suas expressões e sua entrega emocional ao personagem demonstravam não apenas profissionalismo, mas um amor visceral pelo que fazia. Em sua vida pessoal, Maria Antonietta enfrentou momentos muito difíceis, como a morte de seu esposo, Gabriel Fernandes, em 2019. A perda foi avassaladora. Eles haviam compartilhado mais de 4 décadas juntos, enfrentando altos e baixos com cumplicidade e ternura. Em diversas entrevistas, após o falecimento de Gabriel, ela confessou que pensou em parar de trabalhar, pois sentia que uma parte de si havia morrido com ele. Mas, como sempre, encontrou forças na arte, nos filhos e nos netos. Hoje, Maria Antonietta vive uma fase mais introspectiva, mas ainda assim ativa. Mora entre o México e os Estados Unidos, desfrutando da companhia da família e participando esporadicamente de eventos culturais, programas de televisão e homenagens. Mesmo com os problemas de saúde que surgiram nos últimos anos, como dificuldades respiratórias e problemas na coluna, ela se mantém firme, sempre com um sorriso e palavras de carinho para os fãs. A história de Maria Antonietta de Las Nieves não é apenas a história de uma atriz que marcou época. É a jornada de uma mulher que superou o anonimato, que venceu batalhas legais, que enfrentou a dor da perda e que soube reinventar-se em meio às adversidades. É, acima de tudo, a prova de que a arte pode ser a âncora que nos mantém de pé, quando tudo parece desmoronar. Nesta biografia expandida que estamos iniciando, vamos explorar ainda mais detalhes de sua infância, sua ascensão no mundo do entretenimento, seus amores, desafios, triunfos e também os rumores que a cercaram. Vamos revelar os bastidores da fama, os momentos de crise existencial, as amizades verdadeiras e as feridas que o tempo ainda não curou. Continue lendo este capítulo, para mergulhar profundamente no universo desta mulher singular que deu voz, corpo e alma a um dos personagens mais amados da televisão mundial e que, fora dos holofotes, revelou ser ainda mais forte e encantadora do que poderíamos imaginar.